Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um direcionamento profético que o Senhor nos dá diariamente. E nós vamos entrar aqui no nosso estudo da palavra de Deus, essa palavra que nos transforma, que nos renova, e a gente vai continuar aqui entendendo o que a palavra de Deus nos quer nos direcionar hoje. Eu sou Angelita Caio, sou teóloga, sou mentora e idealizadora do projeto Emagreça com a Bíblia. Então, se você ainda não nos segue lá no Instagram, tem muito material bom lá pra gente poder consumir, que o Senhor tem revelado para nós sobre alimentação. E aqui a gente está fazendo o nosso devocional diário, a gente está estudando a palavra de Deus, né? A Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Então, eu te convido, né, a abrir a sua Bíblia para você. Nós estamos estudando o capítulo 38 de Gênesis e eu te convido a abrir, deixar aberto aí para você ler comigo e entender do Senhor o que Ele tem para você. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, para que a gente possa entender do Senhor o que Ele tem para nós hoje e ser abençoada pelo Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus que nos guia, que nos orienta todos os dias. E nós estamos aqui, Pai, para entender os seus planos, os seus propósitos, para entender do Senhor aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse estudo, nos revela na Tua palavra aquilo que o Senhor quer nos ensinar, direciona a nossa vida, traga mulheres, pessoas que precisam ouvir essa palavra. Nós consagramos a Ti esse momento, consagramos o nosso estudo, consagramos a nossa mente, consagramos o nosso corpo, o nosso prato ao Teu governo, que cada pessoa que chegar aqui, Pai, receba do Senhor, receba do alimento da Tua preciosa palavra e que nós possamos ser alimentadas por Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos, quem já tá aqui comigo, quem já chegou, dá um oi aí, um shalom. Vamos entrar aqui no nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos começar a partir do versículo 4 do Gênesis 38, que no nosso direcionamento profético. O que é isso, Angelita, direcionamento profético? É o que a gente extrai de princípio da palavra, do que a palavra nos ensina, do que a palavra... Oi, Luciana, seja bem-vinda, minha irmã. O que a palavra nos ensina, o que a palavra quer nos curar, qual o direcionamento hoje, né? A gente vê lá na Bíblia que todos os dias Deus enviava o maná, e o maná era uma comida espiritual, era uma comida para alimento físico, mas também espiritual, aonde o povo tinha que obedecer, aonde o povo tinha que juntar o consumo apenas do dia. E ali, naquele alimento, Deus também revelava o coração do povo, né? E aqui não é diferente. A comida espiritual é a palavra de Deus, que nós precisamos todos os dias buscá-la, que nós precisamos todos os dias entender o que Deus tem, né? O que Deus tem para fazer em nós e através de nós. E eu já vou falar, se você chegou aqui para falar coisas que não dizem respeito ao estudo, você vai ser bloqueado. Então, assim, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, se você chegou aqui para ouvir a palavra de Deus, para ser ministrada pela palavra de Deus, você é muito bem-vindo. Mas se você veio para atrapalhar, então você vai ser bloqueado no seu comentário, tá bom? Então, assim, aqui é um estudo sério da palavra de Deus. Nós estamos aqui para buscar, né? Para buscar a palavra de Deus. Então, assim, é um momento que você vai parar para ouvir o Senhor, tá? É um momento que você vai parar para ouvir o Senhor. Então, se você tá sem direcionamento na sua vida, se você tá ansioso, se você tá triste, se você tá de forma que não era para você estar dessa forma, o Senhor, Ele vai te dar o direcionamento. Então, comentários aqui, só comenta aquilo que Deus tá falando com você sobre a palavra.
porque senão a minha equipe vai te bloquear, tá bom? Em nome de Jesus. Então você, ó, a irmã já escreveu aqui, ó, tô triste. Então, se você tá triste, receba o direcionamento do Senhor, tá bom? Nós vamos ler a palavra, nós vamos estudar a palavra e o Senhor vai falar com você. O Espírito Santo de Deus vai falar com você, tá bom? Então vamos lá. Cada verso da Bíblia é um espelho que revela algo que ainda vive dentro de nós. Gênesis 38 parece, à primeira vista, apenas uma página estranha. Um escândalo na história de Judá. Um capítulo que quase ninguém lê com cuidado. Mas porque o Espírito Santo de Deus, ele fez questão de deixar cada detalhe registrado na sua palavra? Por que ele fez questão de deixar cada história de Judá registrado aqui na sua palavra? Porque aqui Deus vai nos mostrar, preste atenção, Deus já vai começar a falar com você. Deus vai nos mostrar que ele não ignora o que está escondido. Ele trata dentro da casa. Ele trata de dentro de você para fora. Ele expõe a contaminação na raiz da promessa para preservar a linhagem do Messias. Então, quando Deus quer gerar algo puro, ele arranca o que está podre, mesmo que isso doa. Hoje o Senhor vai tratar feridas internas. Hoje o Senhor vai tratar coisas que tem te ferido, que tem te impedido de viver o seu processo, o seu propósito. Amém? Então, ó, vamos contextualizar aqui. Quem que escreveu Gênesis? Gênesis foi escrito por Moisés, pela ação do Espírito Santo, dentro do Pentateuco. O que é o Pentateuco? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Êxodo, Número e Deuteronômio. Entendeu? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Deixa eu só ver um negócio aqui. Oh, meu Deus. Só um segundinho. Ok. Então vamos. Sempre que a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que ter em mente quem escreveu, para quem que foi escrito essa mensagem. Foi escrito para o povo de Israel, o povo que tinha saído lá do Egito. Eles eram um povo recém-nascido como nação. Eles estavam precisando entender as suas raízes, as suas falhas e também a soberania de Deus que sustenta a promessa, mesmo em meio à falha humana. Então eles precisavam entender isso. Então Moisés, ele começa a contar as histórias, né, para o povo a caminho da terra de Canaã, onde eles estavam indo. Então, por que foi escrito, né? Por que esse texto foi escrito? A gente tem que fazer essas perguntas para a Bíblia. Por que esse texto foi escrito? Para mostrar que Judá, um dos irmãos de José, mesmo escolhido, ele falhou gravemente. O capítulo inteiro aqui, ele vai expor uma queda moral dentro da tribo onde sairia o Messias, o Jesus prometido. E ele vai mostrar como Deus limpa essa linhagem, né? Qual que é o problema que estava sendo tratado aqui? Era um desvio moral, era uma falta de temor, era uma mistura da semente da promessa com práticas contaminadas. Qual que é o princípio que esse texto vai revelar para nós? Que Deus cuida da raiz do que ele quer gerar. Ele não tolera contaminação na genealogia da promessa. Então, se você está aqui, meu irmão, minha irmã, Deus hoje quer tirar a contaminação que tem te impedido de viver a promessa. Então, fica comigo até no final, porque você vai entender profundamente o que Deus quer falar com você, tá bom? Qual que é a doutrina que esse texto nos revela? É a santidade na casa, justiça de Deus, misericórdia soberana. A linhagem do Messias, ela não é limpa porque os homens são bons, mas porque Deus trata, Deus expõe, Deus limpa e cumpre a sua palavra. Vamos lá.
Nós vamos começar, nós já estudamos até o versículo 4 na sexta-feira. Mas eu vou começar a ler do versículo 4, só pra gente não perder aqui a linha. E aí depois a gente vai expor o verso 4, a partir do verso 4, tá bom? Diz assim: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu e ela engravidou, deu à luz a um filho, ao qual deu o nome de Er. Agora, versículo 4, que a gente vai começar a estudar hoje. Tornou a engravidar e teve um filho e deu o nome de Onã. Olha só, até aqui. Vamos lá. Gente, compartilha essa live. Existem mais pessoas que precisam ser limpos hoje. E às vezes, através desse compartilhamento, pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão precisando da palavra do Senhor, vai ser alcançada porque você está compartilhando. Então compartilha, fica comigo aqui, porque o Senhor tem algo lindo para revelar para nós. Amém? Versículo 4. Ela engravidou outra vez, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Onã. A palavra aqui chave é Onã, que significa força e vigor. Qual que é o contexto aqui? Judá, ele está gerando fora de uma aliança pura. Ele está misturando as suas sementes. Para o povo de Israel, tinha uma ordem. Olha, vocês não devem se misturar com outros povos. Vocês não devem se misturar com outras linhagens, porque há uma promessa para ser cumprida através da vida de vocês. E Judá é escolhido do Senhor. Mas, o que ele faz? Depois que ele vende, junto com seus irmãos, que ele vende José para o Egito, ele não consegue lidar com a sua culpa, com a sua dor. E ele pega e sai do meio do seu povo e vai para esse lugar aqui, aonde ele encontra essa mulher cananeia, que era Tamar. Nós vamos ver o nome dela mais para frente um pouquinho. Mas o que já essa geração que começa a acontecer aqui da vida de Judá, que Judá se une com a Tamar, e aí eles têm o primeiro filho e colocam o nome neles de Onã. Onã simboliza força, mas fora do governo de Deus. Significa vigor que opera fora da obediência. E o vigor que opera fora da obediência vai gerar o quê? Rebeldia. Tem casos de rebeldia na sua casa, na sua família? Então preste atenção que o Senhor vai te revelar coisas profundas hoje. Qual que é a pergunta aqui? Que força você alimenta fora da vontade de Deus? Quais são as forças que você tem alimentado fora da vontade de Deus? Judá aqui, ele estava fora da vontade de Deus. Ele saiu do seu clã, saiu da sua linhagem, ele foi para um outro lugar, conheceu outra mulher e começou a se relacionar com essa mulher. Desse relacionamento nasce esse primeiro filho. E os nomes aqui no original bíblico, ele tem muito sentido, porque ele vai nos revelar coisas profundas. O nome Onã aqui, ele significa força e vigor, mas era uma força que tinha sido gerada fora da presença de Deus, era um vigor que estava sendo gerado fora da obediência, e isso futuramente trouxe para eles consequências de rebeldia. Qual que é a pergunta aqui? Que força eu e você temos alimentado fora da presença de Deus? Que força, Angelita? Eu não estou entendendo. Será que eu estou gerando os meus relacionamentos, o meu relacionamento conjugal, na força, manipulando, fora da presença de Deus? Será que eu estou gerando a minha maternidade, você que é mãe, na minha força, fora da presença de Deus, perguntando para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu ensine para o meu filho? E a Bíblia já tem uma revelação tremenda quanto a isso, porque a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e até quando velho ele não vai se desviar dele. Então,
Isso daí já é uma missão para mim e você que somos mães. Ensinar os filhos o caminho que eles devem andar, ensinar eles a amar o Senhor. E você que é pai, quais são as forças que estão sendo geradas através da sua vida? Quais são as forças que estão sendo geradas através da sua vida que vão trazer rebelião? Será que você está sendo um homem sacerdote que cuida do seu lar, que abençoa a sua família? Será que você está sendo um homem amoroso que cuida da sua esposa, um homem fiel, um homem que cuida do seu lar, que protege o seu lar? Ou você está letárgico, ou você está parado, ou você está usando a sua autoridade para impor ali a tristeza na vida dos seus filhos, tristeza na vida da sua esposa? Qual é a força? O Espírito Santo está perguntando para mim e para você hoje. Qual é a força que eu e você estamos alimentando fora da vontade de Deus? Qual é a força? Pare por um momento agora, respire bem fundo e pergunte para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual área da minha vida é Onã? Qual área da minha vida, Espírito Santo, é Onã? E lembrando que Onã era o nome do primeiro filho gerado por Judá e Tamar fora da aliança, fora da vontade de Deus. Onã significa força e vigor. E nós já meditamos força e vigor fora do governo de Deus, fora da obediência de Deus, ele vira rebeldia. Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido para você? Então você agora parou, respirou e pediu pro Espírito Santo. Espírito Santo, qual área da minha vida está sendo gerada por Onã? E você vai anotar. Aqui, para a gente entender um pouco mais o que esse texto está querendo dizer, nós vamos fazer uma ilustração. Imagina uma mulher que cuida de tudo na força do seu braço. Ou um homem que cuida de tudo na força do seu braço. Trabalha dobrado, faz tudo sozinho, sozinha, carrega a família nas costas, mas não pergunta a Deus se essa força é do Senhor. Anos depois, o corpo vai acontecer o quê? Vai adoecer, o coração endurece, a força sem governo vira peso, e Onã dentro de casa é isso. É uma força que esmaga sem abençoar. É uma força que a gente está tentando fazer. Nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Mas é isso que o Senhor quer que você faça? É dessa forma que o Senhor quer que você haja? Teve um comentário aqui. Pai que não caminha mais na presença. Desvio, pedi para a mulher caminhar, pois não tem mais força. Meu irmão, hoje o Senhor vai te dar essa força. Hoje o Espírito Santo sopra na sua vida. Você não está aqui por acaso. Hoje o Espírito Santo sopra na sua vida para que você retome o seu papel de sacerdote. Todas as suas forças foram minadas porque você recebeu os sussurros, as mentiras do inimigo das nossas almas. Ele tem esse papel de nos tirar da presença. Ele tem esse papel de falar que a gente não é capaz, que Deus não ouve mais a gente. Ele tem esse papel. Mas hoje o Espírito Santo está te encorajando a voltar, a se arrepender lá da onde você caiu e se reconciliar com o Senhor, porque Ele que te capacita. A cruz de Cristo já venceu todo o nosso pecado. E você precisa assumir o seu papel de sacerdote, o seu papel de embaixador de Cristo, o seu papel de filho de Deus. Amém?
Então a força, ela vem do Senhor, ela não vem de nós mesmas. Às vezes, pelas circunstâncias da vida, por essas forças que nós geramos, igual nós vimos aqui sobre o nome de Onã, essas forças que a gente quer fazer tudo com o nosso braço, a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, e aí quando não acontece, vem a frustração, vem o desânimo, vem ali o desejo de parar, e a gente vai tentando, e a gente vai tentando, e aí quando a gente pensa que a gente tá conseguindo, acontece outra coisa que começa tudo de novo. Mas peraí, você buscou o Senhor para estar caminhando nesse passo a passo? Você buscou o Senhor para que realmente o Senhor te guie, te encaminhe? Muitas vezes as consequências que nós estamos sofrendo é por causa da nossa rebeldia mesmo, em não buscar orientação no Senhor, em não buscar o direcionamento que Deus tem para nossas vidas. Então recebe, meu irmão, hoje em nome de Jesus o renovo do Senhor. Não é meu renovo não, eu não tenho nada para te oferecer. Mas a palavra de Deus tem, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é refrigério, a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é direcionamento. E é por isso que Deus te trouxe aqui para te direcionar. Amém? Verso 5 vai dizer assim: ela deu à luz ainda a outro filho. Ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Selá. Ele nasceu em Quezibe. Aqui, Selá significa pedido. Selá foi o nome, né, do filho de Tamar com Judá, gerado fora da aliança. E esse pedido, ele significa como se fosse um empréstimo. E Quezibe significa lugar de mentira, lugar de decepção. Então, olha só, olha para vocês verem a progressividade da decadência de Judá. Judá era um homem que tinha promessa da linhagem do Messias. Ele era um homem que conhecia o Deus vivo. Mas ele vai lá, ele casa com uma mulher cananeia, ele casa com uma mulher que não tinha os princípios do Deus verdadeiro. E aí ele começa a decair a sua espiritualidade. Ele começa num looping ali de decadência. Olha só, o primeiro filho, ele não gera mais na presença de Deus. Ele gera pela sua força, pelo poder do seu vigor. E agora ele gera outro aqui, que significa aqui um empréstimo, um pedido. Na onde que ele gera? Lá num lugar de mentira e de decepção, que é o que significa Quezibe. Tudo que nasce fora da vontade de Deus traz engano embutido. Parece até inofensivo, mas carrega raiz de mentira. Qual que é a pergunta aqui para mim e para você? Que parte da sua vida está sendo gerada em Quezibe? Ou seja, que parte da sua vida está sendo gerado em lugar de mentira e decepção? Que parte da sua vida tem sido gerada através dos sussurros do inimigo no seu ouvido e você tem esquecido quem você é no Senhor? Você tem esquecido que você é filho, que você é filha, que você tem esquecido que você tem promessa, que você tem herança, mas você está vivendo aí nessa tristeza, nesse desânimo, porque tem muitas coisas na sua vida sendo construídos em lugar de mentira e em cima de decepções. Essa não é a vida que o Senhor tem para você. A vida que o Senhor tem para você é uma vida abundante no Senhor. Pergunte agora ao Espírito Santo, respira fundo. Esse é um devocional que a gente conversa com o Espírito Santo. Pergunte para o Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, mostra onde eu tenho me enganado sozinha, onde eu tenho me enganado sozinho. Mostra-me as construções erradas que eu tenho feito. Mostra-me as construções que eu tenho feito em lugares de mentira e em lugares de decepção. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita o meu coração, visita o coração das pessoas que estão aqui nessa live, das pessoas que vão assistir essa live depois. Espírito Santo de Deus, mostra-nos as áreas que têm sido construídas em cima de mentira, nos confronta, traz para nós um novo recomeço nessas áreas. Mostra para cada um de nós, em nome de Jesus.
Amém. Amém? Vamos então para o versículo. Vamos fazer uma ilustração aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Imagina um projeto, um negócio, talvez uma reeducação alimentar, talvez um ministério. Parece bonito por fora, mas ele foi montado em cima de uma mentira. Ele foi construído em cima de uma mentira. Um casamento começado para calar a boca de todos os outros. Uma dívida feita para mostrar seus status. Selá em Quezibe é isso. Um filho gerado no engano. Bonito por fora, mas nasce do lugar errado. Nasce com a motivação errada. Nasce do processo errado. Talvez hoje o Senhor quer trazer à tona tudo que foi construído em cima de mentira, em cima de enganos, em cima de decepções. E Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Amém? O verso 6 vai nos dizer assim: Judá escolheu uma mulher para seu filho mais velho. O nome dela era Tamar. Olha só. Judá, ele casa com uma mulher cananeia que tem um filho, e esse filho, que se chama é escolhido uma mulher para ele que se chama Tamar. O que o contexto está dizendo aqui para nós? Tamar, ela significa palmeiras, ela significa retidão, firmeza. Era uma mulher que foi escolhida ali no meio daquele processo todo. Judá, ele decide aqui sozinho, ele não consulta Deus. E Tamar, ela era uma mulher improvável. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, usa Tamar para corrigir. Olha só que coisa importante. Deus, ele usa os improváveis para alinhar o que o homem contamina. Onde há erro escondido, Deus põe alguém improvável para expor e corrigir. Qual que é a pergunta aqui? Em que decisões você age como Judá? Resolve sozinho? Quem que é a Tamar que Deus está levantando para alinhar o que você contaminou? Ore agora comigo. Peça para o Espírito Santo: Senhor, me mostra quem o Senhor usa para me confrontar. Me ajuda a não resistir o seu ajuste. Pensa por um minuto, pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, às vezes Deus está usando pessoas para te confrontar e você está se afastando dessa pessoa. Você não quer o confronto, você não quer ser corrigido no seu erro. Às vezes Deus está usando a minha vida hoje aqui para falar com você, para você sair desse erro, para você voltar aos braços do Senhor, aos pés do Senhor. E às vezes você está se comportando aqui como Judá, não quer ser corrigido, não quer. Mas nem te conheço, cheguei aqui agora nessa live e você está falando isso para mim? Nem te conheço, mas às vezes é a minha vida que Deus está usando para te confrontar e te trazer. O confronto do Senhor não é para nos expor. O confronto do Senhor não é para nos envergonhar. O confronto do Senhor é para nos redimir, é para nos consertar, é para nos trazer de volta a promessa que Ele tem para nós. Vamos ilustrar aqui para a gente entender um pouco melhor? Às vezes, Tamar é aquela pessoa improvável. É um filho que confronta você, mãe. É uma crise de saúde que obriga você a parar. É um líder que diz:
Não, quando todo mundo está dizendo sim. É uma palmeira que Deus ergue no meio da bagunça para endireitar o que ninguém quer tocar. Quais são as suas feridas? Quais são as construções que você tem feito fora da promessa, fora da presença de Deus? Quais são as construções que você tem feito em cima de decepções, de amarguras, de falta de perdão? Quais são as construções? Deus quer trazer libertação. Deus quer trazer cura. Deus quis mostrar o que aqui nesses 3 versos que a gente leu? Que ele trata o erro na raiz. Ele limpa a genealogia da promessa. Ele não se intimida com o pecado escondido. Ele expõe o pecado para curar. Ele usa os improváveis para alimentar o plano que ele tem. Talvez você não me conhece, você não chegou aqui, mas Deus está usando a minha vida para tirar toda essa sujeira aí do seu coração, para tirar toda essa sujeira de construção que você tem construído no engano, fora da promessa de Deus, fora da presença de Deus. O que Deus promete, Ele cumpre, mesmo passando pelo fogo purificador na casa. Angelita, mas eu não tenho nenhuma promessa. Tem. Se você já recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem promessa sim. Você é uma pessoa que tem promessa, você é herdeiro, você é herdeira, você é filho, você é filha. Você é embaixador. O que é o embaixador? É representante de Deus aqui nessa terra. Nossa, Angelita, você tá falando heresia. Não, não é heresia não. A Bíblia fala que nós somos embaixadores. Embaixadores de Cristo. Embaixadores para levar a verdade da palavra a pessoas que precisam de libertação, de cura. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, dentro mesmo da sua casa, tá precisando de libertação, de cura. E você tá aí parado. Você tá aí extasiado, falando que você não tem mais força. A sua força vem do Senhor. Ela não vem de você. A sua força vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita. Por isso que foi necessária a cruz. A cruz de Cristo, ela foi suficiente para pagar toda a nossa condenação. A cruz de Cristo foi suficiente para pagar toda a condenação. E às vezes você está vivendo ainda como escravo, como escrava, ao invés de viver como filho e como filha. Qual que é a lição prática que a gente tira aqui desses 3 versículos que a gente leu? A gente está lendo Gênesis 38, do versículo 4 ao 6, a gente leu. A lição prática que a gente tira daqui é que a contaminação que você ignora hoje contamina quem você ama amanhã. E se você não arrancar o seu Onã agora, quem vai sofrer depois? Quem ama a promessa vai cuidar da sua raiz. Qual que é o autoexame que eu e você precisamos fazer aqui para nossa vida? Para agora por 1 minuto. Respire bem fundo. Feche os seus olhos. Nós estamos aqui para nos comunicar com o Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos e pergunte ao Espírito Santo: qual força carnal, Espírito Santo? Qual foi o engano que eu caí? Qual foi a Tamar que Deus está usando para me corrigir? Pergunte, feche os seus olhos e pergunte: Espírito Santo, por que a minha vida está como está? Espírito Santo, aonde foi que eu me enganei? Espírito Santo, quais as pessoas que o Senhor está usando para me corrigir e que eu não estou dando ouvido? Espírito Santo de Deus, me ajuda.
Espírito Santo de Deus, tira toda a força carnal da minha vida. Tira todo engano da minha vida. E me ajude a ouvir a voz das pessoas que o Senhor quer usar para me corrigir. Faça uma declaração comigo agora em voz alta. Minha casa não carrega mais raiz podre. Declara. Declara, porque quando você declara no mundo espiritual, acontece cadeias caindo, correntes quebrando. Então declara: a minha casa não carrega raiz podre. Minha força é governada pelo Espírito Santo. Minha herança é limpa. O Espírito Santo de Deus governa a minha mente, o meu corpo e o meu espírito. Qual que é a ação prática que eu e você vamos fazer a partir de hoje? Hoje, nós expusemos aqui o nosso Onã. Quem não viu a meditação, veja desde o começo que você vai entender o que é Onã. Eu queimei o meu Quezibe e aceitei minha Tamar. Hoje, eu expus o meu Onã, eu queimei o meu Quezibe e aceitei a minha Tamar. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 38, do verso 4 ao verso 6. E nós estamos tirando as lições que Deus está nos dando hoje através da direção profética diária que nós temos aqui. Vamos orar? Vamos orar renunciando, repreendendo e repondo a força do Senhor no nosso coração. Você tá comigo? Tá fazendo sentido para você? Escreve aqui para mim. Tá fazendo sentido para você essa reflexão? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Hoje nós entregamos toda a força que opera fora do teu governo. Eu rasgo toda mentira guardada. Eu aceito ser podado pelo teu Espírito Santo. Eu renuncio toda força carnal e projetos nascidos no engano. Eu repreendo toda ação do inimigo que se esconde na raiz da minha casa. E eu reponho minha força, minha promessa, minha linhagem sob o governo do Espírito Santo de Deus. Limpa, Pai, firme e proteja eu e a minha casa pelo sangue de Jesus Cristo. Faz de mim uma palmeira viva, reta, forte e alinhada na tua presença. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Quais são os motivos de oração que a gente vai tirar desses 3 versículos? Gênesis, capítulo 38, do verso 4 ao verso 6. Esses motivos de oração você vai anotar e você vai colocar depois no seu caderninho de oração, tá? Onã, o que significa Onã aqui? Nós vamos orar, Pai, disciplina a minha força carnal. Onã é para a gente entender que a gente precisa pedir ao Pai para disciplinar a nossa força carnal, que eu governe o meu vigor através do teu Espírito Santo. Primeiro motivo de oração. Segundo motivo de oração, selar em Quezibe. A gente vai pedir para o Espírito Santo de Deus, revela toda mentira que eu plantei. Limpa minha motivação pela raiz. Olha só que importante. Às vezes a gente lê o texto bíblico e a gente, por não entender o original, a gente
a gente acaba não trazendo os motivos de oração certas. Então peça para o Espírito Santo de Deus, revela toda mentira que eu plantei. Limpa minha motivação na raiz. E o nome Tamar. Senhor, me dá humildade para ouvir o improvável que o Senhor usa para me corrigir. Me dá humildade para ouvir o improvável que o Senhor usa para me corrigir. Purifica a minha raiz, que minha casa não herde contaminação oculta. Quais são as principais lições que nós aprendemos aqui? Apenas de 2 versículos. 3 versículos. Deus trata a raiz contaminada antes de liberar a promessa pura. Se ainda as promessas de Deus não estão se cumprindo na sua vida, Deus, ele está tratando as raízes. Deus, ele está tratando aquilo que precisa ser consertado, aquilo que foi gerado no engano, aquilo que foi gerado fora da presença de Deus, aquilo que foi gerado com a força do seu braço. Deus, ele está tratando a raiz. Segunda lição que a gente aprendeu aqui foi que a força sem governo, ela vira fardo. A força governada, ela vira herança. Então, uma força que você tem, quais são os tipos de força que você tem? Você tem força de se relacionar, você tem força de gerar filho. Ó, aqui teve um comentário que falou, eu sou medroso, mas quero me libertar. Amém. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que o medo, o sentimento de medo, ele é um sentimento que se a gente souber administrar ele é um sentimento que nos guarda. Porque, por exemplo, se você chega na beira de um precipício e você tem medo disso, esse medo vai te proteger de cair lá naquele precipício. Agora, se for um medo que te controla e que te trava, esse medo não vem do Senhor. Esse medo é um medo que é um espírito. E em nome de Jesus, coloca seu nome aqui, meu irmão, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, o seu medo vai cair agora por terra, em nome de Jesus. Porque o Senhor diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e domínio próprio. Coloca seu nome aqui que a gente vai orar por você. Em nome de Jesus, receba a libertação do poder de Deus. Terceira lição que nós aprendemos aqui. O que nasce no engano morre frustrado. Ele não expõe para restaurar. O que nasce no engano morre frustrado. O que nasce na verdade vai florescer. Então, você viu o contraste? Força sem governo, ela vai virar fardo. Mas a força governada, ela vira herança. O que nasce no engano vai morrer frustrado, mas o que nasce na verdade vai florescer. Deus, ele levanta Tamar para expor Judá. Ele expõe para restaurar. Deus, ele expõe para restaurar. Alex, se o seu medo está sendo exposto hoje, ele está sendo exposto para te curar. Não foi por acaso que você entrou aqui. Nós vamos orar por você e depois você vai trazer o seu testemunho, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Quem cuida da raiz do problema governa o fruto e deixa legado limpo para a próxima geração. Quando você cuida da raiz do problema, você começa a governar os seus frutos e isso vai deixando legado para as próximas gerações. Amém? Meu irmão, a Bíblia diz que, sobre o medo, a Bíblia diz que Deus não nos dá espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de domínio próprio.
Hoje nós vamos orar por você e você vai perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, por que que eu tenho esse medo? Anota o versículo, tá lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Então, Deus, o espírito que vem de Deus é um espírito que nos dá poder. É um espírito que nos enche de amor. É um espírito que nos dá equilíbrio, que nos dá domínio próprio. Tudo que está fora disso não está vindo do Senhor. Pode estar vindo de um trauma, pode estar vindo de uma ferida, pode estar vindo de uma rejeição, pode estar vindo de uma traição, de algum trauma que não foi tratado, que não foi curado na sua vida. Foi aquilo que foi construído no engano, entendeu? Que nós acabamos de ver aqui na nossa meditação. Então, mas o Senhor, Ele tá te dando hoje a libertação. Porque quando você acredita que Jesus, Ele já pagou todas essas condenações que o inimigo fica sussurrando no nosso ouvido, você tem medo. O inimigo, ele fala no seu ouvido, você tem medo. Mas essa raiz, ela foi instalada talvez lá no ventre da sua mãe. Quando a sua mãe levou um susto e ela fez assim e você se sentiu rejeitado dentro do ventre dela, porque os órgãos te apertou, parecia que queriam te expelir. E aí foi instalado esse medo lá no ventre da sua mãe. Por isso que é necessário você perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, aonde aonde esse medo foi instalado? Aonde esse medo foi instalado? Por que que eu sinto esse medo? Nós vamos orar sim por libertação, nós vamos orar pela sua cura, mas você precisa entender que esse medo, ele foi instalado em algum processo da sua vida e ele precisa ser tratado, curado pela raiz. Nós aprendemos hoje aqui. O que não é tratado pela raiz, ele vai gerando outros tipos de distúrbios. Ele vai gerando outros tipos de dependência. Amém? E o que o Senhor nos ensinou hoje? Desse capítulo 38 de Gênesis, do verso 4 ao verso 6. O que esse entendimento que nós tivemos sobre o nome Onã, que é aquilo gerado por força própria, fora da dependência de Deus. O que nós entendemos pelo nome Quezib, que é um lugar onde tem mentira, um lugar onde tem decepção. O que nós aprendemos com isso e o que nós vamos fazer agora? O que nós podemos fazer agora com essas informações que a Bíblia trouxe para nós? Antes da gente orar, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Só para recapitular aqui, Onã, que é o primeiro nome do filho de Judá, gerado fora da promessa, significa força fora de governo. Nós aprendemos aqui que Onã significa força, vigor, mas uma força gerada fora do governo de Deus, fora da direção de Deus. E isso vira o quê? Rebeldia, vira peso, vira frustração. Deus nos mostrou que tudo que fazemos na força do nosso braço, sem perguntar a Ele, sem depender, sem ouvir o que Ele tem para nos falar, vai contaminar a semente da nossa promessa. A gente viu ali o significado da palavra Quezib, que foi a cidade onde eles estavam,
Quezibe significa mentira, decepção. Selá, que é o filho de Judá, ele nasce nesse cenário de engano, de mentira, de decepção. E isso revela quando nós geramos fora do lugar certo, nós vamos colher mentiras disfarçadas de bênção. A Bíblia nos mostrou que um ambiente de mentira sempre vai gerar decepções. A minha igreja é aqui no Japão, meu irmão. Eu moro no Japão. Minha igreja é Missão Apoio, aqui do Japão. Então, a Bíblia, ela nos mostra que um ambiente de mentira sempre vai gerar decepção. O que começa torto vai terminar frustrado. E nós aprendemos aqui com a Tamar que o improvável realinha. Talvez hoje Deus está me usando como improvável na sua vida. Você entrou aqui, nunca tinha visto uma live assim. E a gente faz esses devocionais todos os dias aqui, de segunda a sexta, tá bom? Aqui no Japão já é segunda-feira, dia 30/6/2025. E nós somos 12 horas adiantados do Brasil, e aí é diferente também dos outros fusos. Mas talvez eu sou a improvável que chegou aqui na sua vida hoje, Deus quer te dar um novo caminho, um novo rumo. Apenas desses 3 versículos que a gente leu da palavra. Por isso que eu falo que a palavra de Deus ela é direção profética para nós diariamente. Ela examina o nosso coração, ela examina a nossa mente e ela vai nos dando direcionamento. Nós vimos aqui que Tamar, ela significa uma palmeira, ela significa firme, reta. E Judá, ele não consulta Deus, mas ele levantou Tamar para expor o erro e salvar a sua linhagem. Deus, ele levantou uma mulher improvável para salvar Judá do erro e salvar a linhagem. Então Deus nos ensinou aqui que ele usa quem ninguém espera, quem a gente menos espera, para nos confrontar aquilo que está escondido lá dentro do nosso coração. Não para nos envergonhar, porque Deus ele não quer nos envergonhar. Deus ele quer nos curar, Deus ele quer nos salvar, ele quer nos libertar das correntes que nos amarram para a gente viver a vida abundante que ele conquistou na cruz do Calvário para nós. O que isso mostra para mim e para você hoje? Que se insistimos em agir na nossa própria força, nós vamos carregar um peso desnecessário. Se nós continuarmos a gerar coisas num ambiente de engano, nós vamos colher frustrações, ainda que pareça ser bonito construir fora das coisas de Deus. Se Deus está levantando hoje Tamar, que é um confronto, uma pessoa improvável, uma situação incômoda, é porque Ele ama você demais para deixar a sua raiz podre. O que fazer então agora? Com tudo isso que eu ouvi. O Senhor hoje nos deu entendimento e agora Ele espera de nós uma decisão. Uma decisão de renunciar tudo que foi feito na força do nosso braço, sem direção. Ele nos dá também uma oportunidade de repreender isso, de anular isso, de anular toda mentira, todo engano que nós alimentamos como se fosse bênção. E ele também nos chama a ação de repor. Repor a raiz no governo do Espírito Santo. Com força alinhada, com verdade e com pureza, com temor. O que podemos fazer agora? Orar, confessar, cortar essas mentiras e alinhar. O que não podemos mais fazer? Sair dessa palavra e continuar como se nada tivesse acontecido aqui. Vamos renunciar? Vamos orar? Vamos repreender? Vamos fazer uma oração de renúncia,
Vamos fazer uma oração repreendendo toda mentira, todo engano e vamos repor a nossa vida diante do Espírito Santo, repor a nossa vida ao governo do Espírito Santo. Você está comigo? Vamos orar? Deixa eu beber um pouquinho de água. Coloca a mão aí no seu coração. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. E vamos pedir a Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu venho diante da Tua presença agora em nome do Senhor Jesus. Eu reconheço o que a Tua palavra me mostrou hoje. Eu não quero mais gerar nada na força do meu braço, como Onã fez. Como o nome Onã me mostrou. Eu não quero mais plantar nada em ambiente de engano, como o texto nos demonstrou que Selá nasceu em Quezibe, e Quezibe era lugar de engano, de mentira. Eu não quero mais ignorar as tamares que o Senhor levanta para me alinhar. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda. Por isso, eu quero declarar que eu renuncio toda força carnal, toda tentativa de fazer com as minhas mãos o que só o Senhor pode fazer pelo teu Espírito. Eu repreendo toda raiz de mentira, toda estrutura de engano, toda estrutura de medo, toda estrutura de fortalezas que o inimigo construiu, toda decepção escondida. Eu quebro agora em nome de Jesus. Eu reponho a minha força, a minha casa, a minha semente debaixo do governo do Espírito Santo. Eu entrego a minha força para ser força governada. Eu entrego a minha raiz para ser limpa. Eu entrego minha promessa para ser preservada. Espírito Santo de Deus, governa meu ventre espiritual. Governa minhas decisões. Governa meu legado. Faz de mim uma palmeira firme, limpa e reta, que dá fruto puro no tempo certo. Eu selo essa promessa no meu espírito e não volto mais atrás. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu gostaria de falar com você que chegou aqui do YouTube agora e que ouviu essa mensagem. Essa mensagem são devocionais diários que a gente faz aqui. É o meu devocional profético. Eu sou mentora do Emagreça com a Bíblia, e onde eu guio mulheres para ser direcionadas pela palavra de Deus, para libertar o seu corpo da compulsão, da alimentação ruim que tem aprisionado tantas mulheres. E esse devocional faz parte do nosso processo de cura e de libertação. Eu chamo o nosso devocional de direcionamento profético diário, porque a palavra, ela examina o nosso coração, ela examina as nossas atitudes diárias, ela examina apenas 3 versículos que a gente leu aqui. Olha o tanto de lição que Deus expôs nosso coração, expôs a nossa mente. E se você chegou aqui agora e viu essa ministração, se você ainda não recebeu ainda Jesus como seu Senhor e Salvador, o Senhor, Ele quer te dar esse presente hoje. Ele quer te apresentar o maior presente que o ser humano pode ganhar na vida, que é Jesus Cristo. E Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele apaga os nossos pecados. Ele nos reconcilia com o Senhor. Ele traz de novo a paz entre nós, homens, e Deus. E a partir dessa paz vem morar dentro do nosso coração o Espírito Santo, que nos promete ensinar todas as coisas. Aí você vai ler a palavra de Deus e você vai entender o que está escrito. Como a gente está lendo aqui, a gente está entendendo o que está escrito. Você vai começar a se relacionar com Deus, que vai começar a te revelar coisas profundas e importantes a seu respeito, que nem você sabe.
Às vezes tem correntes que te aprisionam, tem pensamentos que te aprisionam, tem comportamentos que te aprisionam, que você nem sabe de onde que veio. Igual nós estávamos conversando aqui com o nosso irmão falou que ele tem medo, mas esse medo, o Espírito Santo já falou para ele como ele vai curar esse medo. Amém? Então é isso que a palavra de Deus faz para nós, ela nos direciona, ela nos conduz a chegar no próximo nível. E se você ainda não recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar agora a chamar Jesus. Jesus, perdoa os meus pecados. Seja o meu Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero, a partir de hoje, me relacionar com o Senhor. Eu quero, a partir de hoje, ter uma vida com o Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Me adota como filho, como filha. E se você fez essa oração de todo o seu coração, a Bíblia diz que algo extraordinário aconteceu no mundo espiritual. Você passou a ser filho, o Espírito Santo passou a morar dentro de você e agora você vai ser conduzido pelo manual da vida, que é a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Meu irmão, em nome de Jesus, que todo medo saia, que tudo que não provém do Senhor saia da sua vida, em nome de Jesus. Receba a cura do Senhor. Faça como a gente falou para você aqui, para você pedir para o Espírito Santo te revelar onde está instalado esse medo, da onde surgiu essa raiz. Você precisa cortar a raiz desse medo. Amém? Em nome de Jesus, receba a cura do Senhor e depois conta aqui para nós o seu testemunho do que o Senhor te libertou e como o Senhor fez esse processo na sua vida. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, um beijo grande para vocês. Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor Jesus.